colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Tá ruim o negócio hoje aí, irmão Bodé? Tá sem pilha, tá sem pilha. Tá machucando a cachorrada aí. Gênesis capítulo 27, e nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler o capítulo todo, tá, irmão? Então vou tentar fazer a leitura de forma bem tranquila. Estamos juntos aí? Gênesis 27, 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz e vai e traze-nos. Até aqui por enquanto, irmãos. Vamos cortar um pouco a leitura para não ficar muito cansativo. Irmãos, a semana passada nós estudamos sobre Esaú e Jacó, e a gente percebeu que Esaú, ele menosprezou a sua primogenitura, lembra? Por causa do guisado. E olha o guisado de novo aqui na vida do Esaú. Mais uma vez, ele vai ser pego pelo guisado, né? Porque o pai dele chamou ele, o pai dele já era um idoso. Irmãos, se você voltar comigo aí no capítulo 26, versículo 34, lê para mim, irmã linda, o 34 e o 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou como mulher a Judite, filha de Peri, e a Basemate, filha de Peri, e estas foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Muito bem.
Então vamos lá, irmãos. Quantos anos Esaú tinha quando tomou as mulheres? 40 anos. Quantos anos tinha o pai dele? 100 anos. Isaac estava com 100 anos quando ele, o seu filho casou, o seu filho mais velho casou com as mulheres ali do local onde eles moravam, ali de Canaã. Tá? Uma mulher que era descendente de, as duas mulheres, Eteu, que era um povo que existia lá naquela época. Muito bem, Isaac estava com 100 anos, já era muito idoso. O que ele faz? Ele chama o filho dele mais velho para abençoá-lo diante do Senhor. Irmãos, nós não temos esses costumes hoje em dia, tá bom? Mas naquela época, quando tinha mais de um filho, chamava o filho mais velho e ele era abençoado pelo pai. Por quê, irmãos? Porque quando faltava o pai, quem assumia todas as responsabilidades era o mais velho. Entendeu? Então ele era abençoado, e nós vamos ver depois que a bênção que Isaac dá a Jacó, inclusive diz que os irmãos dele teriam que servi-lo, tá bom? E o pai naquela época, nessa posição aqui, tinha muita autoridade. Muito bem, o que o pai dele faz? Vai lá, faz uma caça, prepara para mim um guisado saboroso, porque eu vou abençoá-lo com a minha alma. Ele vai abençoar diante do Senhor, tá? Então, o que eu quero aprender aqui com essa questão do Isaac aqui? Irmãos, a gente vai adquirindo uma certa idade, a gente tem que colocar as coisas em ordem. Tem que colocar as coisas em ordem, irmãos. Principalmente se tiver mais filhos. Por quê? Para evitar depois briga, confusão entre os irmãos, não é verdade? E de fato, é uma coisa natural da vida que os pais partam antes dos filhos, tá? Por isso que é tão difícil para um pai e para uma mãe ter que sepultar um filho. Por quê? Porque ele muda a ordem natural das coisas, não é verdade? Isaac, sabendo que estava chegando o momento, ele diz aí, no verso 2, lê para mim, Marisa, o versículo 2 do capítulo 27. 27, 2. E ele diz: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Tá vendo? Então ele falou, já estou velho, não sei a hora da minha partida, vamos acertar a situação aqui. Você vai, caça, prepara lá o guisado para mim, traz, porque eu vou me saborear com o guisado e depois vou te abençoar. Só que quem que ouviu a história? A esposa, A esposa está sempre ali no calcanhar do marido, meu? Ela, sempre atento ao que está acontecendo na casa. A mulher viu, olha lá. Olha só o que diz aí, no versículo 5. Lê para mim, irmã Nilda, o versículo 5. Muito bem, então a Rebeca ouviu, falou, opa, tá na hora de eu fazer a minha armação aqui para me beneficiar o meu filhão. Mas olha, irmãos, a Bíblia, ela não nos oculta as coisas, ela mostra. Se você voltar comigo aí no capítulo 25, lá no versículo 22, capítulo 25, versículo 22. Posso ler? E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro,
e o maior servirá ao menor. Então veja só, o Senhor antecipa algo que iria acontecer naquela casa, irmãos, naquela família. São 2 filhos gêmeos, você entendeu? São 2 povos diferentes que vão sair dali, e realmente acontece isso, né? De Jacó você tem o povo de Israel, os judeus, e de Esaú você tem o povo de Edom, os edomitas. São 2 nações, 2 povos diferentes, tá bom? Mas olha só, esse povo chamado edomita, de Edom, era um povo guerreiro, forte. Porém, o povo de Israel, durante toda a história que é contada nas Escrituras, sempre dominava os edomitas. Então, na verdade, iria se cumprir aquilo ali. Mas, se você for comigo lá em Romanos, Romanos capítulo 9. Deixa marcado aqui, tá? Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 9, versículo 10. Vou ler, tá? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, aí o escritor coloca entre parênteses aqui, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Está vendo? As crianças não tinham nem nascido, Deus já tinha chamado a Jacó para o seu propósito, segundo a eleição. Porque Deus, pela sua presciência, já sabia tudo o que vai acontecer, Ele sabe tudo. Então, veja só, irmãos, o que vai acontecer ali no capítulo 27 era algo, né, que enganou a Isaque, porque Rebeca, né, ela foi astuta, né, chamou o filho mais novo e falou assim: vamos armar aqui para você poder receber a bênção. Mas de qualquer forma, Deus já havia escolhido a Jacó, irmãos. Deus já havia escolhido a Jacó. Por isso que eu sempre tenho muito claro na minha mente, no meu coração, irmãos, que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, inclusive para mim, já está preparado. Já está preparado. O que cabe a mim? Porque não é por mérito. Veja, Jacó nem tinha nascido ainda, Deus já tinha escolhido ele. E já tinha dito à mãe dele que o mais novo seria, o mais velho serviria ao mais novo. Então, olha o que o escritor diz aí, ó. Versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, tá vendo? É lógico, irmão, Deus ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Ele determinou tudo lá na eternidade, ele já vê toda a história. Deus não é pego de surpresa, tá bom? Mas o Isaque não sabia. E nem o Jacó, tá? Ele ficou sabendo agora aqui, nesse momento. Vamos voltar lá para o nosso texto, tá bom? Muito bem. Gênesis capítulo 27. Agora vamos continuar a nossa leitura, porque olha só, a Rebeca foi lá e falou para o Isaque: Isaque, vai lá, pega um cordeiro lá dentro
do rebanho lá, vai lá, pega 2 cabritos lá que eu vou preparar o guisado, tá bom? E aí o que ela faz? Ela arma um esquema aqui. Versículo 14. O que o Jacó fez? E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Vamos parar aqui, irmãos. Olha só que coisa, irmãos. O Isaque, ele não enxergava mais. Ele já era um senhor de 100 anos de idade. Já não tinha mais vista. Mas ele ouvia bem. Ele ouvia bem. Quando o Jacó chega ali com o guisado ali preparadinho, gostosão, pai, estou aqui, ó, come aqui. O pai ouviu a voz e falou: opa, tem alguma coisa errada aí. Olha só, o Jacó mente 2 vezes aqui. Porque, ó, se você for comigo aqui, ó, no verso 18, e ele foi a seu pai e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Ele toma o lugar do irmão dele. Mas ele mente mais uma vez, sabe por quê? Porque o pai dele fala assim, lá no verso 20: mas como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? O Isaque falou: tem alguma coisa errada, né, meu? Saiu para caçar, já voltou, já preparou, já está pronto. Ele estranhou. O Isaque não sabia de nada, irmãos. Mas olha só que coisa interessante. O Jacó engana de novo. O que ele responde? Ele coloca Deus no meio do negócio, né? E ele diz: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Mas o Isaque estava muito desconfiado, irmãos. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: olha o que ele diz aí, irmãos. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Olha só que coisa incrível, irmão. A esposa, né, a Rebeca, nossa, pensa bem, ela conhecia o Isaque, conhecia, foi lá e nem eu assim, ó, peludo, passar a mão no meu braço, não tem como confundir. Pois é, mas ele era cabeludo, né? Lembra lá quando ele nasceu? Que nasceu cabeludo, né? Por isso se chamou Esaú. O nome dele estava ligado ao que ele era, um homem cabeludo. Aí o Isaque falou: mas caramba, né? A voz é do Jacó, mas a mão não é, pô. Não dava para enxergar mais. Então ele foi enganado. Irmãos, mas a gente sabe que isso daqui era o propósito de Deus.
É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mesmo que isso que está acontecendo seja errado, mas havia de acontecer, irmãos. Era o propósito do Senhor. Porque quem ia receber a bênção seria Jacó mesmo. Mas o pai ainda não está muito satisfeito. Quer ver? Ó? Vamos continuar a leitura aí. Versículo 24. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque a seu pai. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe te encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, peraí, irmãos. O Isaac, ele não se conformava, ele não estava convencido, irmão. Mas daí o que ele faz? Vem cá me dar um beijo. Quando o Jacó chega perto e dá o beijo nele no rosto, o que acontece? Ele sente o cheiro da roupa. A roupa de quem? A roupa de gala do Esaú. Aí ele sente o cheiro e fala assim: não, esse aqui é o meu filho mesmo. Veja, irmãos, o Isaac jamais iria abençoar a Jacó, sabia? Jamais. Ele queria abençoar mesmo a Esaú. Mas a Rebeca, muito astuta, muito esperta, armou toda a cilada para pegar ele, Senhor. E ele abençoou. Mas, irmãos... A caça não diz o nome, né? Não diz. Não diz o nome. Mas pensa assim, né, irmãos? O outro também levou depois, né? Agora chega a hora do Esaú, porque quem que foi abençoado aqui? Foi o Jacó, mas no lugar de Esaú, tá, irmãos? Mas foi Jacó que recebeu a bênção. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus, irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Irmãos, qual esposa que quer ficar enganando o marido? Não tem essa necessidade, mas alguma coisa mexeu nela e ela falou: não, essa bênção vai para você, que é o meu preferido, tá? Mas vamos continuar aí, verso 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei, e ele será bendito? Pensa bem, irmãos. Ó a situação do Isaac. Ó a Bíblia que diz aqui, ó, que estremeceu de um estremecimento muito grande. Puxa vida, agora não tem o que fazer mais. Não é incrível isso, irmãos? Olha como as palavras de um pai e de uma mãe têm poder sobre a vida de seus filhos, irmãos. Ele não podia revogar a bênção mais. Ele não podia chama lá seu irmão lá, Jacó,
eu tiro a benção sua, agora a benção vai ser do Isaac. Não dava mais. Pastor, hoje não existe mais. Mas as palavras de um pai e de uma mãe, irmãos, tem que ser cuidadosas. Por isso que a gente não deve, né, xingar os nossos filhos, não devemos falar coisas tolas para os nossos filhos, sabia? E muitas vezes nós, como pais, erramos nisso, irmãos. Erramos em nossas palavras. O Isaac, tremeu na vara. Caramba, meu. Pior que eu comi a caça e abençoei o outro. E ele vai ser bendito. Mas tinha que ser ele mesmo, exatamente. Porque o propósito de Deus era Jacó. A Bíblia diz que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó. Era o propósito de Deus, irmãos. Então, tem duas coisas que a gente tem que aprender aqui. Primeiro, né, as nossas palavras, elas têm poder. Mas o propósito de Deus, irmãos, permanece. Não adiantou nada. Nós estamos aqui esta noite, irmão. Não tem como mudar isso. Foi da vontade do Senhor que nós estivéssemos aqui. O propósito de Deus, a vontade soberana de Deus, ela prevalece. E isso é claro nesse texto. Porque quando você pega lá no livro de Romanos, também lá em Malaquias, na verdade, irmãos, Jacó seria abençoado. E ele foi abençoado realmente, tá bom? Mas, olha só o que gerou essa situação. Verso 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que te tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então, vamos parar aqui agora, irmãos. Sobrou alguma bênção? Não. Irmãos, é um mistério isso para nós, né? Mas, naquela época, a palavra ali do pai era tão forte, que ele colocava toda a sua família como servo do filho que recebia a bênção. Tá? Né? Então, assim, não tinha o que fazer. Mas o Esaú chorou amargamente. Tá? E, na verdade, irmãos, os edomitas, né, que são de Edom, que são os descendentes de Esaú, eles vão ser inimigos do povo de Israel, inimigo dos seus irmãos, tá? A gente tem que olhar para isso e também, agora não existe mais edomita, né? Entendeu? Agora só existe mesmo
Mas veja só, irmão. É claro que a gente tem que olhar para essa passagem e saber que isso aqui é lá no início, né? Deus estava formando o seu povo, tá? E ele tinha um propósito. Qual era o propósito do Senhor? Que da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó viesse o Messias, Jesus, tá? Então, a gente não pode perder isso de foco. É o propósito de Deus, né, para que se cumprisse na pessoa de Cristo, que seria a bênção de todas as nações, tá? Mas, de fato, a Bíblia não ocultou isso, né? Ela mostra para nós que o propósito de Deus permanece. E que muitas vezes a pessoa pode usar de sutileza e até de engano para poder receber algo, tá? Bem, o que gerou essa situação aqui, irmãos? Ódio. Gerou foi a bênção de Deus. Não, mas o ódio do irmão, né? Olha lá, ó. Olha o versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. E o que ele fala no finalzinho do versículo aí, ó? Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então, veja só, essa questão entre os irmãos foi tão forte, tão grande, que Esaú promete matar seu irmão. Agora, olha aí a sutileza da mãe deles aí. E foram, verso 42, e foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadado estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então veja só, irmãos, a Rebeca, muito esperta, ouve a fofoca, né? Opa, o Esaú está querendo matar Jacó, então vou fazer o seguinte, vou mandar ele lá para a terra, lá para a casa do meu irmão, lá para a casa do tio dele. E ele fica lá até que o Esaú fica mais calmo. Então, de fato, irmãos, a Rebeca, ela trama tudo isso. Ela tramou tudo isso. É claro que, irmãos, a gente vai ver que depois vai haver a reconciliação de Jacó e Esaú. Já havia olho grande na situação. Já desde aquela época, né, irmão? Né? Mas a gente sabe que depois vai ter a reconciliação. Mas o que acaba acontecendo? O Esaú fica com raiva do Jacó, o Jacó acaba tendo que ir para longe, então ele passa todo o período que ele casa, tem os filhos, longe de seus pais, tá? Ele também tem um temor pelo seu irmão, né? Ele tem medo do seu irmão, porque o seu irmão promete que vai matá-lo. Então veja, é claro que Deus tinha o seu propósito e o propósito de Deus se cumpre, irmãos. Mas a gente tem que saber que as nossas ações, ela tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequência, irmãos. Então a gente tem que ser cuidadoso com relação a tudo isso. Tá bom? A semana que vem, nós vamos começar a estudar a vida um pouco de Jacó. Irmão, Jacó, ele vai ser abençoado, mas ele vai passar também por situações difíceis na vida dele. Assim como ele enganou a seu irmão, ele também vai ser enganado. Gênesis 28? Gênesis 28. Tá bom? Então, a semana que vem a gente começa a estudar a vida de Jacó.
de forma específica. E é lógico, a vida de Jacó, irmãos, ela tem muitas informações, tá? Então eu vou tentar resumir a vida de Jacó em três estudos distintos, para que a gente possa aprender um pouco mais com a vida de Jacó, tá bom? Bom, semana que vem a gente continua, tá? Débora, por favor, eu vou orar e daí você encerra. Vamos orar para a gente encerrar esse momento? Pai querido, Pai amado, obrigado, porque a Tua palavra, ó Pai, nos mostra essa parte da história, toda essa trama formada por Rebeca e seu filho Jacó. Mas sabemos, ó Pai, que o Teu propósito e os Teus caminhos, ó Pai, são cumpridos, porque o Senhor age soberanamente sobre a nossa história, ó Pai. E nós Te agradecemos, porque o Senhor um dia nos deu o privilégio de podermos conhecer o Evangelho, de crermos no Senhor Jesus e sermos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado. Te peço que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando cada irmão aqui presente agora, nesse momento que vamos colocar diante do Senhor as nossas petições, ó Pai. E que o Senhor esteja atento e possa cumprir em nós a Tua vontade, ó Pai. É o que eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nas promessas do meu Salvador.